Olá pessoal, então vamos para o nosso segundo bloco, onde nós iremos discutir ética clássica. Nós havíamos trabalhado os conceitos de ética e moral, as questões sobre virtudes, valores, princípios, né? Tudo no primeiro bloco. Agora nós vamos trabalhar com a ética clássica, fazendo alguns recortes sobre alguns autores que consagraram o conhecimento sobre ética em todo o Ocidente. Nós temos a ética grega antiga, que é a ética clássica que nós vamos abordar, né? Então, inicialmente, eu coloco aqui os sofistas, que eu já havia brevemente citado no primeiro bloco, aqui eu vou explicar com mais calma. Eles eram grupos de pensadores da Grécia Antiga que se utilizavam de discursos para atrair interessados. No campo da ética, eram defensores radicais do relativismo, pois aquilo que vale em um determinado lugar não deve valer necessariamente em outro. Então, eles vão dizer que os preceitos são relativos sobre verdade e valor. A ideia aqui é mostrar que os sofistas contribuíram para as questões do relativismo. Na sequência, eu tenho a contribuição do Sócrates, que é um filósofo muito conhecido, muito citado também no campo dos estudos da ética. Ele é o pensador da célebre frase "conhece-te a ti mesmo". O conhecimento sobre o homem é universalmente válido, moral e prático, segundo o Sócrates. E aí, já de início, vamos colocar que grande parte dos filósofos, quando falam do ser humano, né, toda a humanidade, aí a gente hoje entende homens e mulheres de diversos gêneros, ele é colocado como homem, né? O homem aqui é projetado de uma forma sucinta, entendendo que se trata da humanidade. E aí o Sócrates vai falar sobre a virtude como um conhecimento e vício como ignorância. Nós falamos antes sobre a questão da virtude, né, vista sobre alguns pensadores, e agora a gente está colocando a visão do Sócrates. Outro ponto que o Sócrates destaca é sobre a bondade, onde ele vai dizer que conhecimento e felicidade estão intimamente entrelaçados, tá, pessoal? E por fim, argumenta que o homem não é mau, mas é ignorante. Então, são os princípios de Sócrates. Um outro pensador da ética grega antiga é o Platão. Também comentamos anteriormente, brevemente. E ele vai destacar o mundo sensível e o mundo das ideias. O sensível tem a ver com as nossas emoções, com as nossas paixões, com as nossas intuições. O mundo das ideias tem a ver com o pensamento mais racional, né? Esse universo todo da razão. Então, ele já delimita esses dois campos que a gente também pode chamar de subjetividade e objetividade. Ele vai falar da doutrina da alma, formada por razão, vontade e apetite. Pessoal, vocês vão ouvir falar sobre alma, espírito, na linguagem filosófica. Não vamos confundir com a linguagem religiosa, por exemplo, a religião espírita vai abordar alma e espírito de uma forma diferente que os pensadores clássicos aqui estão colocando. A alma, o espírito, está muito associado a esse pensamento supremo que envolve a razão, né, o intelecto ou a própria psique humana. E aí ele vai dizer que a alma deve distanciar-se das sombras e ilusões. O Platão é o grande filósofo que faz a referência ao mito da caverna. E ele vai dizer que o indivíduo é duplo, corpo e alma, mas não no sentido de corpo versus alma, o que gerou muita polêmica e muita discussão sobre a dualidade do ser em Platão. Ele mostra que nós temos esses dois aspectos, principalmente quando ele busca aqui a distinção entre o sensível e as ideias, ele também faz essa relação entre corpo e alma, né? Que nós temos em nosso ser presente esses dois aspectos.
Para Platão, a alma é vista como responsável pela dialética ascendente do conhecimento. Ele vai trabalhar a alma nessa linha de desenvolvimento, num movimento ascendente, num crescimento da psique humana. E o conhecimento ele é comparado a uma linha ascendente numa hierarquia que parte do sensível ao inteligível, parte das intuições, vai amadurecendo, trazendo as reflexões, os pensamentos, para poder ter todo esse movimento. E ele também foi um filósofo, um pensador, que demonstrou a preocupação com o destino das cidades, que na época eram referenciadas como polis. Na obra República, ele traz o mito da caverna e também projeta todo esse ideal de sociedade no sentido de que as pessoas precisam conhecer a realidade concreta como ela é e não se pautar em ilusões, né? A própria história do mito da caverna eu recomendo para vocês pesquisarem, olharem no Google o que traz essa história, no sentido ali de destacar que havia uma análise sobre as sombras dentro da caverna, projetada por uma fogueira, junto aos prisioneiros que lá estavam. E quando um deles é libertado da caverna, ele vê lá fora que o mundo não é feito de sombras, né? Então ele conhece uma outra realidade. Enfim, só dei uma pitada aqui para vocês pesquisarem e fazerem uma comparação com essa projeção aí de realidade, de busca, de desvelamento da realidade, de desmistificação da realidade. É um filósofo que contribui, porque também traz aí o princípio da razão. Nós temos algumas citações de Platão, são várias, e aqui a gente faz algum recorte. Por exemplo, ele vai dizer: tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. Uma outra frase aí com princípios éticos. A parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. Mais uma referência aqui ao mito da caverna, né? E aí uma outra citação onde ele vai falar sobre a alma. A alma, na primeira sessão, era forçada a pesquisar a partir de hipóteses, usando objetos, lá imitados como imagens, caminhando na direção, não do princípio, mas do fim. Na outra, porém, vai de hipótese ao princípio, que não admite hipótese em servir-se de imagens, como no outro caso, e encaminha sua pesquisa só por meio das próprias ideias. Gente, é uma grande filosofia nesse parágrafo, e eu trouxe assim para a gente mergulhar no estilo dessas escritas e perceber que aqui ele faz uma reflexão sobre a questão das ideias, o valor em especial que ele fala dessa direção da humanidade, que possa se pautar em princípios da razão e não de instintos e não de impulsos que o possam prejudicar, né? Então, ele traz essa reflexão associando as ideias aos desejos da alma. E aí eu tenho um outro autor, que é o Aristóteles, do qual eu compartilho muito das visões dele. Ele também é um pensador da ética antiga, essa ética clássica, a ética socrática platônica e a ética aristotélica, que é a do próprio Aristóteles. Ele recebeu influências de Platão, então o Aristóteles foi discípulo de Platão, e muitos veem ele como fundador da ética devido à sistematização sobre o campo. Então Aristóteles faz uma divisão dos saberes entre teórico, prático e poético, que se torna a visão clássica das ciências, na qual a filosofia prática, que seria a ética e política, se assentará e terá a delimitação do seu método. Então, como foi dito ali no início, ele estruturou toda essa discussão sobre ética, né? Ele teve a ética como objeto de estudo, né? E não uma discussão e reflexão sobre um bem viver, sem considerar que para projetarmos no bem viver nós precisamos compreender e estabelecer princípios éticos no mundo, né? Então ele faz toda essa estruturação
o fundamento antropológico da ética e da política aristotélica vai residir na circunstância de que o homem é um animal dotado de logos, seria a razão e a linguagem, bem como de paixões e inclinações. Neste lado, ele dialoga com Platão. Platão também faz esse reconhecimento, o que o Aristóteles chama de paixão, o Platão vai falar do mundo sensível. E o que o Aristóteles chama coloca ali a razão, o homem do logos, né? É o que o Platão fala do campo das ideias. Então ele faz esse reconhecimento também e ele vai colocar a ética como uma disciplina prática, porque ela está vinculada à ação humana, para pensar a ética como um movimento. E para ele, o homem ele não nasce bom nem justo, mas ele torna-se bom ou justo à medida que vai praticando tais atos. A ética aristotélica é a ética das virtudes, com questionamentos acerca das condutas humanas. Sua ética busca atingir uma finalidade, ou seja, a felicidade ou bem-estar. Lembram lá no primeiro bloco de aula que nós associamos a ética à busca da felicidade? Então é um princípio aristotélico e até hoje muitos estudiosos da ética mantêm esse eixo central, né, do bem-estar e da felicidade. Então a partir daí a virtude ela está ligada à razão e como um todo o homem é dotado dessa razão. Se ele é dotado dessa razão, ele pode alcançar a virtude. E para Aristóteles, finalizando aqui essa parte, a maior das virtudes é a justiça. Eu trouxe uma citação aqui de Aristóteles, que vai dizer que todo o trabalho visa algum bem. Quais afirmamos ser os objetivos da ciência política e qual é o mais alto de todos os bens que se podem alcançar pela ação? Verbalmente, quase todos estão de acordo, pois tanto o vulgo como os homens de cultura superior dizem ser esse fim a felicidade e identificam o bem viver e o bem agir como o ser feliz. Aí nós temos a questão de que o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre o que tudo diz. São frases ditas por Aristóteles e a gente já observa como plano de fundo a questão da prática humana, da ação. Ele vai ser o grande inspirador para as teorias da praxis, da dialética. Ele sai desse campo restrito da razão e busca esse diálogo, esse movimento entre reflexão e ação. É um dos pensadores que trouxe muitas contribuições. Um ponto que eu trouxe aqui para a gente finalizar a discussão sobre Aristóteles em relação à coragem, como ele compreende esse conceito, tá? Para ele, a coragem é uma virtude, e ele vai dizer que a virtude da coragem não significa nada temer. Enquanto o covarde é aquele que tudo teme, o corajoso age com equilíbrio, de acordo com a prudência e a moderação. Dessa forma, a coragem é uma justa medida entre a covardia e a temeridade, que seria o destemor. Vejam que tem alguns pontos interessantes para trabalhar aqui. Primeiro é desconstruir aquela noção de que corajoso é o que mete a cara em tudo e não mede as consequências. Isso não é um ato de coragem do ponto de vista aristotélico. Dizer um não, agir com cautela, também pode ser um ato de coragem quando a pessoa está visando um equilíbrio das suas ações. Então, nem sempre ter calma, paciência, recuar no momento estratégico significa covardia. Então, ele busca sempre o equilíbrio. O covarde é aquele que não encara os desafios, que não busca o equilíbrio e que está sempre temendo a tudo. Então, é diferente nesse aspecto. E também ele fala que a coragem, ela, nesse ponto do equilíbrio, é uma das grandes características da virtude, que foi o que nós colocamos lá no início, que Aristóteles vê um homem virtuoso com base no equilíbrio. Então, é um dos autores que está sempre focando no equilíbrio. Você vai ouvir muitas frases relacionadas à teoria prática, subjetividade e objetividade, macro e micro, tudo que tem a ver com esse movimento dialético, essa reciprocidade, essa troca,
se contempla pelo equilíbrio que ele tenta colocar enquanto pensador, né? Então, tem aí uma questão bem interessante para a gente compreender as questões da ética, né, pessoal? Então, esse bloco sobre a ética clássica a gente encerra. Tem aqui algumas citações, algumas referências. Eu destaco para vocês que não são as únicas, a gente fez um recorte devido ao tempo. Convido vocês a fazerem mais pesquisas sobre outros autores clássicos, vocês vão encontrar também outras referências, né? Muito obrigada e tenham bons estudos. Até mais!